Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta segunda-feira, terceira semana do tempo comum. Hoje a igreja lembra também a memória dos santos Timóteo e Tito, bispos. Comece o seu dia, amados e amadas, acolhendo dentro de ti a presença de Deus. Deste Deus que nos acompanha, desse Deus que nos fez chegar até aqui, desse Deus que nos oportuniza viver em comunhão com Ele. Agradecidos, gratos por todas as maravilhas que nos realiza a cada instante. E a melhor maneira de dizer obrigado, Senhor, é voltando nossa atenção para nossa respiração. O inspirar e o expirar mostra a nossa comunhão plena com o Criador. Meditemos o texto de hoje, Lucas capítulo 10, versículos de 1 ao 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. O trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, esse texto do Evangelho de Lucas vem hoje por motivo da celebração dedicada a Timóteo e Tito. Por isso, nos traz esse texto que lembra o chamado dos 72. Jesus, percebendo o crescimento e a expansão da evangelização por ele realizada, Jesus então decide ampliar o grupo daqueles que ele já havia escolhido, 12. Agora amplia para 72. E é interessante. Jesus escolhe estas pessoas para irem à sua frente, às cidades e povoados aonde ele próprio devia ir. São espécie de João Batista, que vão à frente de Jesus, que vai à frente de Jesus para chamar o povo à conversão. Depois Jesus assumirá a missão, como nós ouvimos no Evangelho de domingo ontem. E aí, Jesus então diz que quando escolhidos,
deveis fazer aquilo que ele fez: expulsar demônios, curar os doentes, ressuscitar os mortos. De Jesus, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Jesus percebe a necessidade urgente de testemunhas, de anunciadores da Boa Nova, no meio de pessoas sedentas e desejosas da Palavra de Deus. Este mundo, esta realidade que viu Jesus, ainda existe hoje. Ou seja, carecemos ainda de muitas e muitas pessoas, vocações, que respondam sim. Vocações sacerdotais, religiosas, laicais, que são fundamentais para a sustentação desta eclésia criada por Jesus Cristo. E Jesus, ao escolher seus discípulos, não os engana. Ou seja, ele apresenta o mundo, o qual esses homens e mulheres irão a evangelizar, atuar. Diz então Jesus: vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Neste sentido, deveis se comportar com a confiança não no mundo, mas a confiança naquilo que Deus providencia. A providência divina. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, não cumprimentei ninguém pelo caminho. Ou seja, a confiança do discípulo está em Deus. Deus que tudo providencia àqueles que ele escolheu, que ele preparou e que ele enviou. Diz ele: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. O discípulo de Jesus é alguém, em primeiríssimo lugar, que comunica paz. Uma paz não baseada na oratória, mas uma paz que ele experimenta, uma paz que ele já fez experiência. Assim se supõe. Nesse sentido, caríssimos amados e amadas, Jesus continua dizendo a esses escolhidos que deveis permanecer naquela mesma casa, não passeis de casa em casa, porque o trabalhador tem direito ao seu salário, comer do que tiver naquela casa. Ou seja, não seja um evangelizador exigente, mas alguém que vive com a realidade própria da comunidade que somos ali enviados. Comei do que vos servir e curai os doentes que houver neste lugar. E termina Lucas recordando aquilo que Mateus também recordava, com uma diferença. Enquanto Mateus fala para judeus, então ele não diz reino de Deus, mas diz reino dos céus, Lucas fala para gentios. Portanto, ele usa a expressão reino de Deus e não reino dos céus. Diz então o autor: curai os doentes que houver nesse lugar, dizendo: o reino de Deus está próximo de vós. Mais uma vez, repito o que eu dizia ontem no Evangelho: o reino de Deus está próximo, é dizer que ele já está aqui, que ele já é uma realidade e que nós precisamos descobrir esta realidade, acessá-la dentro de cada um de nós. Porque é neste lugar, dentro de nós, que o reino de Deus se revela, se mostra, diz aqui estou. Encontremos e acessemos este lugar, o reino de Deus, dentro de mim, de você, de cada um de nós. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.